Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Amém. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os amigos, todos os irmãos presentes. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, está conosco, com certeza. Nós estamos iniciando na rádio amormaior.net.br o programa Escola Bíblica em Ação, amados. É o programa 43, de 28 de julho, né? É o pastor João Lembo, da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Já peço a você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Assista as nossas mensagens, né? Compartilhe. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, não é, bem em frente ao ginásio de esportes. Hoje eles estão construindo o teatro da cidade. E o nosso programa, não é, nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 17 horas. Nosso objetivo é estudar e aprender mais do Evangelho, da Palavra, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem e divulguem o link da rádio, é o www.amormaior.net.br, o nosso irmão Jairo, amém? Muito zelo, com muito amor, né? Vem nesse projeto realmente, né, de divulgar a palavra. Programa 43, né? É um programa que realmente nós estamos aí estudando e se aprofundando no Apocalipse, né? Nós estamos realmente indo capítulo por capítulo, conceitos por conceitos. E como todo programa, nós começamos com um devocional. Abra sua palavra no livro de Lamentações, a partir do primeiro capítulo. Lamentações 1, escrita pelo profeta Jeremias. Jeremias, ele está vivenciando, né, tudo o que aconteceu com Israel, não é? Toda, na verdade, a invasão da Babilônia, toda a queda de Israel. Ele, evidentemente, não é? Ele como está vivenciando, ele fica muito triste, é muito choroso, é por isso que ele é conhecido como o profeta chorão, não é? E não foi falta de avisar, não é? Israel, né? Por sua desobediência, por sua negligência, não é? Isso não acontece só em Israel, mas todas as nações, todos os cidadãos realmente que, de alguma forma, se afastam do Senhor. Então, Lamentações 1, a partir do verso 1, e ele está descrevendo esse contexto, dizendo: como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Não é? O pecado geralmente e realmente gera solidão, não é? Tá certo? Ela tornou-se tributária, né? Devedora, né? E o pecado faz com que ela, no verso 2, chore amargamente, né? Então, o verso 2 do capítulo 1 de Lamentações: chora amargamente de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console,
entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram alevosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Quer dizer, o pecado, na verdade, uma das fontes é a sedução, né? Tá certo? E quem seduz, né, depois que tem, na verdade, o que acontece? Né? Ela não está por amor, está realmente por, né, por controle. Né? Então o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E aí no verso 3, Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Né? Então toda essa desobediência, evidentemente, gerou cativeiro, servidão. 4. Os caminhos de Sião pranteiam, choram, né? Porque não há quem venha à festa solene. As suas portas estão desoladas, né? É uma cidade que foi invadida pela Babilônia, que foi destruída, né? Então realmente é um cenário caótico. 5. Seus adversários têm sido feitos chefes e os seus inimigos prosperam. O pecado faz com que o inimigo prospere, não é? 7. Lembra-se Jerusalém nos dias de sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem a socorresse. Quer dizer, isso é o juízo realmente de Deus, né? De um Deus, de um Pai que ama, mas um Deus que corrige, né? E aí, né, realmente, no verso 9, vamos evidentemente verificar, né, ler até o verso 8, que diz: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. Amém? Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né, realmente, né? Esse são um período, né, muito triste de Israel, né? Que realmente houve uma destruição, houve cativeiro, houve choro, houve lamentação, não é? Os adversários venceram, não é? E fizeram realmente escárnio da sua ruína, deram risada, porque Jerusalém gravemente pecou. Que a gente realmente possa, em nome de Jesus, refletir nesse texto, né, e que a gente realmente nos preste atenção, né? A gente realmente preste atenção em tudo aquilo que nós estamos vivendo, como estamos vivendo, né? Que a gente realmente seja guiado pelo Espírito Santo, que a gente realmente veja o que estamos fazendo. Se estamos fazendo algum pecado, se estamos pecando gravemente, realmente, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome, Pai. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, crendo num Deus que perdoa, mas que nós busquemos realmente o nosso arrependimento. É para a honra e glória do Senhor nós oramos. Amém. E essa abertura, na verdade, tem, né, tem tudo a ver, né, com a continuação do nosso tema, né? Porque, né, nós estamos vendo, né, o que aconteceu, na verdade, não é, depois do dilúvio, não é? E nós estamos vendo, não é, mais um fracasso, né, do povo, cuja responsabilidade nós vimos depois, né, do dilúvio, algumas gerações, era de povoar e espalhar, não é? E isso eu convido você a Gênesis 11, a partir do verso 1, né? Então nós vamos começar a trabalhar hoje, a partir do verso 1 de Gênesis 11, não é? Lembrando o contexto, né? Nós estamos vendo o levante do quarteto, né?
do mal, tá certo? Vimos o diabo, vimos o profeta, vimos o falso profeta, vimos o anticristo, agora estamos vendo todo o sistema babilônico, né? Todo o sistema do mundo, né? Então, na verdade, nós estamos trabalhando na sua origem, tá bom? Então, eu convido você, Gênesis 11, a partir do verso 1, que diz: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Tá certo, não? Então, a responsabilidade foi o quê? Povoar e se espalhar. Eles tiveram êxito ou fracasso? Fracassaram por quê? Porque eles não queriam espalhar, né? Tá claro aqui, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos construir, né, uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E nos tornemos célebres. Percebe, não? A vaidade, né? A rebeldia. Mas o ponto principal realmente é esse, né? A desobediência por conta da rebeldia. E rebeldia, o homem decide o quê? Virar as costas para Deus. O homem, ele se vê como autossuficiente. Tá certo? Nós vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome. O nosso nome. Tá certo ou não? Né? Nós teremos poder. O nosso nome será exaltado. Chegaremos no céu. Né? Tá certo? Então, nós já vimos essa história antes. Né? Teve uma pessoa, né, um anjo, que ele colocou isso no seu coração. Eu posso ser como Deus. Não é? E você sabe que nós estamos falando do diabo, de Satanás. Não é? Então, a queda de Satanás que está lá em Isaías 14, um dos textos, né, se você puder abrir, Isaías 14, a partir do verso 12, não é? Isaías 14, a partir do verso 12, diz: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu. Alguma semelhança com aqueles que estavam edificando a Torre de Babel? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no meu monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele não quer ser mais nada. Ele foi criado, mas ele quer ser semelhante. Ele não quer ser maior. Né? Alguns estudos, não é? Enfim, alguns ensinos são direcionados de que Satanás queria ser maior do que Deus. Não, ele não queria ser maior. Né? Apesar da rebeldia dele, ele tinha... Né? Ele sabia que ele não podia ser maior, mas ele colocou: não, eu serei semelhante. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, tá certo? Então, você trace o paralelo, né, da instituição de Babel, não é? Com o quê? Com a queda de Satanás. Tá certo?
E aí você continua lá em Gênesis 11, diz o que no 5? De novo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Né? E aqui é interessante, né? Isso aqui é logicamente, né? É figurativo. Então o Senhor desceu, ele é tudo em todos, mas tipo assim, ele desceu e falou, o que está acontecendo aqui? Né? eu acabo de inundar a terra, né? Logicamente, né? Haviam aqui passado algumas gerações, né? Evidentemente, né? Mas manda espalhar, espalha, povo, habite, né? Se desenvolva, domine a terra, né? Então Jesus desceu. Deus desceu, o Espírito Santo desceu e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Né? Então, o que Deus ele quer dizer aqui? Puxa vida, vocês estão com a mesma língua. Os mesmos costumes, vocês estão começando uma vida nova, um mundo novo. Não é? Puxa vida, olha, não haverá restrição para tudo que vocês planejam fazer. Por quê? Porque é a mesma língua, é o mesmo entendimento. Né? Traça um paralelo também com a família. Né? Se a família fala a mesma língua, os mesmos objetivos, apesar de termos, né, evidentemente, objetivos individuais, mas tá certo ou não? Então, a mesma língua na igreja. Tá certo ou não? É? Tá vendo apostasia, tá vendo um monte de coisa na igreja, por quê? Porque não se fala a mesma língua. E quando se fala, se duvida, né? Se questiona. Tá certo ou não? Então, Deus, ele nos deu o quê? Essa mesma língua. Né? E você vê que tá evidente aqui, né? Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Para serem o quê? Para serem o quê? Né? Edificados, para que tudo corra bem. Agora, quando Deus desceu e viu tudo aquilo e ainda falou, olha, não tá bom. O que ele fez? O que Deus faz quando é desejo do coração dele que aconteça algo que ele planejou? Ele faz o juízo. Tá certo ou não? Então, muitas coisas que ele deseja para a minha vida e para a sua vida, que é desejo dele, ele te dá a responsabilidade de fazer, você não faz, é juízo. Né? Então, qual foi o juízo? Se ele pede para que o povo se espalhe. Qual é o juízo? Vamos lá, a partir do verso 7 de Gênesis 11. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou. Como é que o Senhor os dispersou? Na marra, confundindo as línguas. Dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por quê? Porque eles não se entendiam mais. Então, todas as línguas hoje que são faladas, hoje, se você faz um levantamento hoje entre línguas e dialetos, são mais de 1000 no mundo. Eu não sei se eram 1000 aqui, mas evidentemente as línguas foram criadas aqui, essas possibilidades. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua e toda a terra, e dali o Senhor os dispersou, cada um falando a mesma língua. Então os que falam, vou falar para vocês, Deus é maravilhoso. Então ele pegou a turma lá dos que falavam português. Quem é que fala português? Você tá me entendendo? Não, eu tô entendendo. Então vamos lá. Nós vamos para onde agora? Vamos para cá. Então os que falam português foram para lá. Os que falavam japonês iam para lá. Os que falavam coreano iam, entendeu? Então eles foram se dividindo.
em grupos, né? Então Deus, aleatoriamente, ele pegou lá e falou, bom, essa turma aqui vai falar tal, essa turma aqui vai falar tal. Pega o boné e vai embora. Pega o banquinho e sai de mansinho, né? Então esse é o quê? Esse foi o juízo, né? Agora, como a gente acabou de ler no verso 9, por isso, tudo isso, essa torre, né? Todo esse sistema, toda essa situação, por isso seu nome foi o quê? Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém? Muito bem. O que é Babel? Rebelião. O que gerou rebelião? Babilônia. Então, o sistema babilônico, né, que é o quarto do quarteto do mal, é um sistema de rebelião. É um sistema satânico. É um sistema que vai contra o quê? Os conceitos e preceitos de Deus. É um sistema que o homem vira as costas para Deus. É um esquema, é um sistema que gira em torno do poder. É um sistema cujo objetivo é ter o homem como autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, né? Então, a Babilônia é o mundo. É o sistema do mundo, é o sistema do poder. É o sistema da autossuficiência. Tá certo? Só que esse sistema, logicamente, como todo sistema, ele tem um líder. Aqui não foi diferente, né? Eu quero que você acompanhe comigo o Gênesis 10. Gênesis 10, a partir do verso 6. Amado, leia. Né? Vamos ler com calma, a gente não tem pressa para aprender. Então você veja lá Gênesis 10, a partir do verso 6. Leia comigo. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Selá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabetcá. E os filhos de Ramã, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disseram, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Né? Então, Nimrod, ele era um homem poderoso, que vem da descendência de Cã, que vem da descendência daquele que se rebelou, que mostrou a nudez do pai. Então não é uma boa descendência. E quando nós lemos aqui o verso 9, que ele foi valente caçador, né, diante do Senhor, meio que contrapondo. Por quê? Ao 10, o princípio de seu reino foi Babel. O princípio do reino de Nimrod foi Babel. Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive. Então, o que acontece? Quem foi o Nimrod? Ele foi aquele que iniciou o sistema da Babilônia, reinando em Babel. Até o quê? Até a confusão das línguas. Então, foi ele que liderou. Ele que teve início. Foi a partir dele. Vocês estão entendendo, amados? Então, todo esse sistema, hoje, a Babilônia, o sistema satânico, o sistema do poder, o sistema do homem, ele tem líderes. E não são localizados, são líderes mundiais. Tá certo ou não? Porque o sistema ele é mundial. Tá certo ou não? Não é? Enfim, eu estou abrindo um pouco, mas para a gente ter uma ideia.
né? Agora, olha como as coisas vão se encaixando, porque Nimrod, ele teve uma mulher que, vamos falar, uma primeira dama, né? Porque Nimrod era o poderoso, era um caçador, era um homem realmente um líder, né? Que fundou, né? Enfim. E ele tinha uma mulher. Essa mulher chamava Semíramis, né? Que na verdade ela foi uma bela rainha da mitologia, que segundo as lendas, né? Ela reinou sobre essas terras aqui. Tá certo? Porque, olha, lê comigo aqui o 10 de Gênesis. 10. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive. Tá certo? Então, na verdade, Nimrod, na verdade, e sua mulher Semíramis, eles foram líderes que reinaram, né? E essa Semíramis, ela reinou, né, mais de 40 anos. E ela foi a fundadora da Babilônia, dos Jardins Suspensos. Né? E então ela continuou a obra de Nimrod. Por que continuou? Porque Nimrod morreu bem antes disso, né? Só que existe um contexto aqui, né? Que quando Nimrod morreu, Semíramis ficou grávida. Ela ficou grávida, ele morreu, tá certo? Ele morreu e depois de um tempo aqui ela apareceu grávida. Aí ela informou para todo o povo, por quê? Porque ela era uma líder, né? Ela era a primeira dama, ela continuou o quê? Com um poder o quê? Né? Mandando nessas cidades, em Babel, na Babilônia, né? Tá certo? Então foi ela que fundou a Babilônia, ela que fundou tudo isso, né? Então ela ficou comandando o quê? Toda essa, entre aspas, né, rebelião contra Deus. Tá certo não? O reinado dela. Então, quando Nimrod morreu, Semíramis ficou grávida. Mas sabe o que ela fez? Ela falou para todo mundo, e todo mundo acreditou que ela estava esperando a reencarnação de Nimrod. Entendeu, não? Olha, eu estou grávida. Veja bem. Veja bem. Eu estou grávida e eu estou esperando a reencarnação de Nimrod. Dessa forma, ela foi considerada o quê? Uma mulher santa e o seu filho, consequentemente, santo. Mãe santa de um filho santo. Isso te remete a quê? A uma das fotos, não é, mais icônicas, mais vistas, mais, enfim, de todo mundo, que é o quê? Que é a Virgem Maria segurando Jesus. Né? Então, por favor, verifiquem aí na internet Semíramis e Nimrod. Nimrod pequeno, né? Né? Tá certo? Então, Semíramis, ela foi considerada o quê? Mãe de Deus. Mãe de Nimrod. Mãe do governador supremo. Tá certo? Então, realmente ela se considerava isso. E todos o quê? Todos acreditavam. E muito tempo mais tarde, a idolatria ela continuou, né? Ela continuou e muito mais tarde ela se, na verdade, né, entre aspas também, né, se perpetuou na figura de Maria e o Filho de Deus. Como Maria, mãe de Deus. Tá certo? Né? Então, consultem, por favor, vão na internet, isso está lá. Semíramis segurando Nimrod.
Né? Então você vê essa foto, né? Que nos remete realmente a quê? A adoração, né? A idolatria, né? Então, na verdade, amados, em nome de Jesus, a gente precisa entender que Babilônia, ele não é só um lugar. Ele foi um lugar, mas ele não é só um lugar, né? Ele não foi só uma região. A Babilônia é um sistema de rebelião demoníaca. Eu vou repetir. A Babilônia é um sistema de rebelião demoníaco, que é o mundo, que é o sistema. Não é o mundo, é o sistema. Então, todo esse sistema, todo o mundo, qual é o objetivo? De novo, a gente tem que reforçar isso. Se rebelar contra Deus. Ah, tá, como é que... Pera aí um pouquinho, se rebelar contra Deus, ah, tá bom. Então eu me rebelo contra Deus, eu não acredito em Deus, eu me rebelo contra o Filho. Ah, entendi. Então eu me rebelo contra o Filho, então eu não considero que o Filho é o quê? É Deus. Ele é um homem, ele é um profeta, né? Tá certo? Não, mas ele não é Deus. Então o mundo faz com que Jesus não seja, né, Deus. Não acredita que ele é Deus. Ele é um profeta, ele é um grande profeta, mas ele não é Deus. Né? Então, seitas e mais seitas e mais seitas e mais seitas, né, umas que se dizem cristãs e não são. Por quê? Porque não consideram Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus. Ele é uma pessoa especial, ele é um ser fluídico, não é? Tá certo? Né? Ele não é Deus, ele é apenas um homem. O especial é verdade, mas um homem. Não se acredita no Espírito Santo, né? Não se acredita que ele é o Consolador, que ele é o que convence do pecado, que ele que apresenta Jesus nas nossas vidas. Então, toda a palavra, né, tudo aquilo que está na palavra é distorcido. É distorcido cujo objetivo é o quê? Apostasia. De novo, a gente cai sempre, né, e eu disse isso no começo do nosso curso. O objetivo maior é o quê? A apostasia. É você não acreditar mais em Jesus. É você não acreditar mais na obra redentora. Por quê? Porque quem não é de Jesus está onde? Na Babilônia. Está na rebelião. Está certo ou não? Eu não sirvo a Jesus, eu estou onde? Eu, antes de me converter, eu servia quem? Eu não servia Jesus. Eu não sabia nem quem eu servia, mas eu não servia Jesus. Então eu estava preso no sistema de rebelião demoníaco, que eu, na verdade, nem sabia. Mas eu estava. Por quê? Porque não considerava Jesus Cristo meu Senhor e Salvador. Eu não estava no reino de Deus, eu estava no reino das trevas, né? Eu não estava no reino de Deus, eu estava no sistema babilônico. Tá certo ou não? Então, se eu estava no sistema babilônico, se eu estava em rebeldia antes de me converter, o objetivo sou eu? Não, eu já era do inimigo. Eu já era do sistema satânico e babilônico. Não, Satanás veio para matar, roubar e destruir também quem? E principalmente os filhos de Deus, a criação. Aqueles que consideram que Jesus é o Senhor e Salvador. Então o grande objetivo de Satanás o que é? Te seduzir, para que você volte para ele, que você volte para esse sistema o quê? Demoníaco, para esse sistema de rebelião. É por isso da apostasia. É por isso que você vê o povo já não considerando a igreja como igreja. Não, vamos se reunir em casa que está tudo certo. Não, não vou na igreja por isso. Não, não vou na igreja por aquilo. Por quê? Porque perde o foco. Né? Tá certo ou não? Porque se seu foco é pastor, se seu foco é o irmão
que não presta atenção que está lá no celular. Se o foco é aquele que chega atrasado, se o foco é aquele que levanta na palavra para tomar água, se o foco é aquele que não consegue segurar o filho, se o seu foco é aquele que faz fofoca, se o seu foco é aquele que não presta atenção no culto, irmão, o seu foco está errado. Se o seu foco é aquele que quando o louvor erra, dá risada, né, não vê todo o esforço, né, do louvor e adoração, porque às vezes, né, todo louvor desafina, erra, enfim. E o povo faz isso mesmo para sair. A primeira coisa que faz, ele quer que termine o culto. Começa a dar um comichão que ele quer que termine o culto, porque quando ele sai da igreja, ou mesmo ali na rodinha, ele fala: você viu o louvor? Meu Deus, você viu ali? Você viu? Você viu o que aconteceu no altar, menino? Eles erraram a letra. Nossa, mas tá muito... né? Então, tudo isso vai fazendo o quê? Que o seu foco, o quê? Seu foco vai para Deus? Não. Para Jesus? Não. Para o Espírito Santo? Não. Vai para o sistema de rebelião. Porque não tem nada de edificante. Você não está edificando nada. Né? Tá certo? Então... vai chegar uma hora que você vai embora, por quê? Por que você vai se apostatar? Porque você não acredita mais em Jesus. Tá certo? Então, quando o João, nas suas cartas, né, ele que escreveu, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever Apocalipse, ele fala isso, irmão. Vai lá em 1 João comigo no capítulo 3. Eu quero ler 3 versos aqui de 1 João com você, só para a gente ter uma constatação de tudo isso. 1 João 3,13, vai lá. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Porque tem gente que fica admirando. Né? Então, agora com esse conhecimento, com essa informação, em nome de Jesus, eu espero que o Espírito Santo fale com você. O que acontece, irmão? O mundo, né? O mundo te odeia. O mundo me odeia. Por quê? Porque é um sistema de luxúria. É um sistema de poder. É um sistema de prostituição. É um sistema de riqueza. É um sistema onde o homem é o quê? Exaltado. Esse é o mundo da Babilônia. 5,4 de 1 João. Vai lá comigo, 5,4 de 1 João. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De novo. É repetitivo. O que vence o mundo? A fé, que é o contrário do quê? De novo, da apostasia. A falta de fé. Então, se eu e você, se a gente não se fortalecer na fé de Jesus Cristo, acabou. Só que a palavra aqui, o que está dizendo, amado? Eu vou ler novamente 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo, vence Babilônia. E quem é nascido de Deus, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É simples, é fé, é esperança, é amor, é perseverança, é só isso. Que nós vencemos o quê? O sistema satânico, o sistema de Babilônia. Para fechar, 5,19, vamos lá. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Eu vou repetir. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Né? O mundo é o sistema. Sistema. Babilônia, Babel, rebelião. Existem líderes mundiais.
de seitas, de religiões, de clãs, de reuniões, a nova ordem. Tá certo ou não? Né? E aí, só como curiosidade, antes da gente fechar, que é importante, né? Nós estamos nesse espaço de escola bíblica, e onde Nimrod foi sepultado, na época, onde ele foi sepultado, nasceu uma árvore. Essa árvore era o que? Era enfeitada todo ano. Para comemorar o que? A morte de Nimrod. Entendeu, não? Então depois o mundo pegou essa árvore, né? Pegou essa árvore, né? Tá certo? Que é uma figura, né, de rebelião, de adoração, né? Pegou essa árvore e colocou como quem? Hoje, qual é a árvore mais famosa que nós temos? A árvore de Natal, né? Porque, né, existe a figura, né, do Papai Noel, né? Tá certo? E de uma árvore que você entrega lá os seus presentes na árvore. Tá certo ou não? Então, por isso que algumas vertentes aí da igreja, né, não monta árvore, enfim, que tem uma linha satânica, realmente tem, né? Mas a gente tem que ter bastante bom senso, né? Como é que você vai falar isso para criança, né? Todo mundo tem árvore, você não tem, enfim. Então aí cabe oração, né? Cabe a gente entender, mas a árvore, né? E sempre foi esse símbolo do paganismo, né? Paganismo o que é? É pagão, que não tem Deus. Tá certo? Então você veja, né, que toda a Babilônia, todo o sistema babilônico, ele tem o quê? Existem o quê? Simbologias muito fortes. Tá certo? Então, na verdade, tudo isso faz com que o sistema te atraia e me atraia. Para que a gente realmente o quê? Tire o foco que é Cristo Jesus. Né? Tá bom? Então, é isso. Hoje é por aqui, a gente para aqui, né? E aí sim, a partir da semana que vem, nós vamos entrar em Apocalipse 14 e vamos falar, vamos nos aprofundar, né, realmente mais em Babilônia, né? Mas é importante que nós já tivemos, acho que praticamente na aula passada, né, e nessa aula, uma boa ideia do nascimento de todo o sistema de Satanás, né? Todo esse sistema político, econômico, religioso, cujo objetivo é se rebelar contra Deus, contra todos que amam a Deus, tá certo? É só isso, né? Ele só faz isso, né? Então ele vai criando seitas, pseudo-igrejas, instituições, clãs, tá certo? Enfim, ele vai criando um monte de coisa para te atrair, para te tirar da igreja. E principalmente para fazer com que você pense que a igreja não é mais igreja, que não precisa da igreja, né? Então o grande foco é esse, tá certo? E aí vão crescendo essas instituições, né? Vão crescendo essas linhas, não é? Cujo objetivo o que é? É te tirar do foco que é Cristo Jesus. Eles vão criando esses sistemas econômicos, de poder, né? de vaidade, tá certo? A gente viu, né, esse sistema religioso, pseudo-cristão, né, cujo objetivo é te tirar do foco que é Cristo Jesus. Tá? Então hoje a gente avançou bastante, né? Glória a Deus por isso, né? Então que a gente realmente, em nome de Jesus, a gente preste atenção, igreja. A gente realmente preste muita atenção em tudo que estamos fazendo,
né? Em tudo que estamos falando, o nosso comportamento na nossa igreja, se você é realmente cristão, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? O foco é Jesus, né? Tá certo ou não? Porque tudo faz com que você se desvie, né? E esse é o objetivo, tá bom? Então, essa escola bíblica em ação realmente tem esse objetivo, de nos atentar, de nos fortalecer, tá certo? De saber que, né, que essa sedução aí de bem, de bom não tem nada, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir mesmo, e se utiliza de todas as suas, né, as suas ferramentas. Uma delas é o sistema de poder da Babilônia, de rebelião. Amém? Na sequência agora nós vamos para um louvor, né? Tá certo? Um louvor realmente que eu espero que a gente preste atenção na letra. Os louvores que a gente procura colocar aqui realmente são louvores conhecidos, né? Mas que a gente realmente pare um pouco e pense o que estamos cantando, o que estamos louvando, o que estamos adorando. Tá bom? Tá? Deus abençoe. Vamos agora para o louvor, depois voltamos para a conclusão da aula. Amém. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Suas mãos aos céus. Vamos declarar mais uma vez. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor,
tu. Sim, sim, és tu. Oh! Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Tu virás até nós, tua graça e favor, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Tu virás até nós, levanta suas mãos comigo e declare ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Tu virás até nós, tua graça e favor, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti. Tu virás até nós, tua És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Declare comigo. Santo, somente o seu nome é. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, amados. Esse louvor, né, muito cantado, ele realmente ele nos fortalece no sentido de que o nosso foco é Deus, né? A gente precisa se esforçar, né? Então, quando a gente canta, louva, né, ao erguermos as mãos para adorar, é um esforço, né? É uma entrega. Tá certo ou não? Então, se o nosso olhar é para Cristo, se o nosso olhar realmente é para que a gente não se afaste dele, a gente precisa de esforço. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, né? Quer dizer, é entrega, né? É entrega. É entrega, né? É a fé, é a esperança que ele virá, que ele voltará, porque ele virá, ele voltará, né? E aí, o que combate toda essa apostasia é: és tu, meu Senhor. És tu, meu Senhor, meu. O meu aqui é meu de posse, né? Meu. Então, quando você fala, esta é a minha casa, este é o meu carro, tá certo ou não? Esta é a minha ferramenta, né? O meu é de posse, é seu. Então, é sério quando
eu e você, a gente declara: és tu, meu Senhor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é? E aí, né, o louvor, ele vai pegando uma forma, na verdade, não é? E que ele exclama: santo, santo, santo é o Senhor poderoso, não é? Né? Somente santo o seu nome é, né? Somente tu és poderoso. Né? Então, o sistema de rebelião contra Deus ele não é poderoso. Ele parece ser poderoso, mas ele não é. Por quê? Porque o sistema, amados, todo ele se une contra Jesus. Não se engane, não é? Então, ao declararmos que santo, santo és o Senhor Todo-Poderoso, eu estou o quê? Olhando para Jesus. Quando eu estou clamando, quando eu estou adorando, né, eu tenho a certeza, né, que tu virás até nós por tua graça e favor. Tá certo? Então, amados, que em nome de Jesus a gente tem essa, vamos falar assim, inicialmente essa consciência, né? Porque o nosso culto ele tem que ser também não só de sacrifício, mas racional. A gente precisa entender, né? A gente precisa entender quem é Jesus Cristo, a gente precisa entender quem é o Espírito Santo, a gente precisa entender o que é Deus, como é, a gente precisa entender, né? Que existe realmente esse sistema que quer nos tragar, que quer nos destruir. Ele é poderoso, né? Porque ele quer dar poder ao homem, ele quer enaltecer o homem, ele quer, né, dar prazer ao homem, ele quer dar riqueza ao homem, ele quer dar status, ou seja, ele quer alimentar o que? A alma, a emoção, o prazer, né? Jesus Cristo não. Jesus Cristo, através do seu sangue, me e ti o que? Reconciliou com Deus. Tá certo ou não? Então, em nome de Jesus, que a gente entenda isso, que o nosso culto seja racional, mas que a gente continue erguendo as nossas mãos, que a gente continue clamando, tá certo? Que a gente continue sendo menos crítico, né? Tá certo ou não? Menos crítico por tudo aquilo que a gente já falou. Tá bom? Amém? Bom, se você tem alguma pergunta, né, alguma sugestão, por favor, manda um zap para mim no 19993052651, não é? Todo programa eu passo a programação da nossa igreja. Nós estaremos voltando no início de agosto, às segundas-feiras, às 19 horas, no nosso curso de teologia, para a honra e glória do Senhor, tá bom? Né? Então, como eu disse, nós temos módulos mensais, cada mês é um módulo, né? Que a gente vai realmente estudando, né? A palavra é um curso livre, são 3 anos, são 3 apostilas, né? Que a gente vai realmente se desenvolvendo, né? O primeiro ano, os primeiros 8 módulos são voltados realmente a um conhecimento básico da palavra, né? No segundo, realmente, é mais aprofundado, né? A gente, né, consegue realmente fazer com que o segundo ano a gente tenha uma profundidade maior, né? E o terceiro e o último, realmente, aí já é, né, para quem, se não tem, mas que deseja ou que quer se aprofundar mais na palavra, mais na pregação, mais no ensino, tá certo? Então, realmente, é um curso de 3 anos que a gente procurou, né, de uma forma simples, mas abrangente, né, de ter vários pontos, né, que a gente julga necessário para que a gente realmente, né, venha a ser um pastor,
né? Venha ser um líder, venha ser um presbítero, venha ser um missionário, né? Que é uma base teológica. Tá bom? Amém? Às quartas-feiras nós temos o nosso culto. Primeira quarta-feira o culto da família, né? Que nós oramos em família, para a família, com a família. Terceira quarta-feira o culto de cura e libertação. O restante das quartas-feiras é o culto de estudo e oração, né? Onde o nosso foco realmente é a oração, né? Orar, clamar, tá bom? Nós temos os nossos grupos, né, de comunhão, que chama AME, A de alimentar, M de mobilizar e E de edificar, né? Alimentar a palavra, mobilizar o corpo e edificar o corpo com a palavra, né? Nós temos todo domingo às 10 horas a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos, para a honra e glória do Senhor, nós estamos estudando Hebreus, maravilhoso Hebreus, né? Tá certo? Nós vamos começar o capítulo 2 agora, tá bom? Hebreus, e no domingo às 19 horas, nosso culto de celebração, sendo que o primeiro domingo de cada mês é o culto de ceia, né? Cear, né? Cear com Jesus. Estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, como eu disse, 1173, né? Quase em frente ali ao ginásio de esportes, onde hoje estão construindo o ginásio de esportes. Semana que vem, para a honra e glória do Senhor, nós iniciamos o capítulo 14, né? Já falamos bastante da Babilônia, mas nós vamos, evidentemente, falar no início né, da próxima aula, no capítulo 14, né, o cântico dos 144 mil, vamos abordar os 144 mil, tá certo ou não? Então nós vamos entender, né, o que significa, né, os 144 mil, tá bom? E vamos caminhando, tá bom? E vamos caminhando e, para a honra e glória do Senhor, né, nós vamos avançando no livro de Apocalipse. Amém? Pedidos de oração, se você quiser, se você deseja, se é do seu coração, me mande, por favor, o motivo de oração no Zap, né? Eu preencho a nossa folha de oração, coloco no altar, nós temos uma arca de pedidos de oração, né? O Zap é o 19993052651. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti essa aula. Ô Espírito Santo, fala conosco. Nos motive cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, para que a gente não se afaste de Ti. Que caia por terra, em nome de Jesus, todo o sistema satânico na nossa vida. Pai, nos ajude a não ser seduzidos, a não ser engolidos por esse sistema de sedução satânico, de rebelião contra Ti, Pai. Nós Te amamos, louvamos, bendizemos o Seu santo nome. Erguemos as nossas mãos, Pai. Esse é o grande objetivo. Erguer as nossas mãos, clamar a Ti, né? Reconhecer que só Tu és santo, só Tu é poderoso. Amém? Tu virás por Tua graça e favor. Em nome de Jesus eu oro agradecido por essa rádio, pela nossa igreja. Eu oro agradecido, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos alcance, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Excelente sexta-feira, restante de sexta, excelente sábado e domingo, tá bom? Vá até a sua igreja, ore, jejue, participe do culto, louvando e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Beijo no coração.